Olá, pessoal. Aqui é a professora Raquel Castiglione. Eu vou iniciar o módulo de Fisiologia Renal com vocês. E quando a gente fala de rins, a gente tem que ter em mente que eles têm diferentes funções. Então, dentre elas estão a regulação do volume de água do organismo, assim como do controle do balanço eletrolítico, regulação do equilíbrio ácido-base, conservação de nutrientes e excreção de resíduos metabólicos, além da regulação da hemodinâmica sistêmica e pressão arterial, secreção, metabolismo e excreção de hormônios. Um exemplo é a renina, a gente vai falar bastante dele quando a gente falar de regulação da hemodinâmica sistêmica. Outro hormônio importante é a eritropoetina, que é produzida pelos rins. Ela atua na medula óssea, estimulando a produção de hemácias. O rim também é capaz de realizar gliconeogênese e ele produz a forma ativa da vitamina D. Então, nós temos dois rins, um de cada lado da coluna vertebral. Os rins nos homens pesam um pouquinho mais do que os rins nas mulheres. O tamanho deles é de cerca de 11 a 12 centímetros de altura, 5 a 7,5 de comprimento e 2,5 a 3 centímetros de espessura. A gente tem o rim esquerdo um pouco mais alto do que o nosso rim direito. Isso acontece por causa do desenvolvimento fetal do fígado, né? Então, o fígado ele acaba deixando o rim direito um pouco mais baixo por causa do seu tamanho. O bordo final do rim a gente consegue localizar mais ou menos no final da última costela. Então, a gente consegue se basear pela última costela, a gente está no terço inferior do rim. Então, os rins eles são irrigados pela aorta abdominal, que se ramifica na artéria renal, né? Então, vai uma artéria para cada rim. E a veia renal, ela desemboca na veia cava inferior. A gente tem aqui, saindo dos rins também em amarelo, o ureter, que é por onde vai sair a urina que está sendo formada. Essa urina vai se depositar na bexiga e vai ser excretada através da uretra. Se a gente pegar um rim e fizer um corte longitudinal, a gente vai ver esse formato de feijãozinho, o clássico dele, e a gente começa a reparar que esse rim ele tem duas subdivisões, córtex, que é mais externo, e a medula mais interna. O rim ele é revestido por uma cápsula fibrosa altamente nervada. Isso quer dizer que quando a gente tem um edema renal e o rim ele aumenta de tamanho, essa cápsula, por ser fibrosa, ela não consegue se distender, e por ser altamente nervada, o que acontece é a compressão dessas terminações nervosas e o indivíduo sente bastante dor. Então, por isso que normalmente quem tem um cálculo renal e tem um aumento do tamanho do rim, sente muita dor por conta dessa compressão das terminações nervosas da cápsula renal. A gente vê aqui também a denominada junção córtico-medular, que é exatamente essa barreira, essa linha entre o córtex e a medula, e essa região que está marcada em vermelho, que é chamada de hilo renal, que compreende a artéria renal, a veia renal e o ureter. A pelve renal está marcada aqui em lilás, né, um meio cinza, lilás. É na pelve renal que vai acontecer o gotejamento da urina em direção ao ureter. Tanto a pelve renal quanto o ureter, eles possuem musculatura lisa revestindo essas estruturas. Então, isso faz com que essas estruturas tenham movimentos peristálticos e impulsionem a urina em direção à bexiga. E a unidade funcional dos nossos rins é denominada de néfron. Os humanos têm entre 600 mil a 1,5 milhão de néfrons. Se a gente pegar esse pedacinho aqui marcado na estrutura renal e ampliar, a gente vai ver que existe essa estrutura que tem uma bolinha e um tubinho que está aqui representado em amarelinho, que é a estrutura tubular renal. Então, essa bolinha, que é o corpúsculo renal, e a estrutura tubular constituem um néfron. Então, aqui representado para vocês o néfron. Esse néfron ele é segmentado, ele possui um corpúsculo renal, aqui representado em 1, e a estrutura tubular, túbulo proximal convoluto, túbulo proximal reto, alça fina descendente de Henle, alça fina ascendente de Henle, alça espessa ascendente de Henle ou túbulo distal reto. Aqui em 7 está representado a região da mácula densa, a gente vai falar dela.
A gente tem túbulo distal convoluto, um segmento de conexão, que às vezes vocês vão achar representado em livros e às vezes não, que é um segmento de transição. E o ducto coletor, que é o 10, 11 e 12. Então, ducto coletor é inserido no córtex, ducto coletor da medula externa e ducto coletor da medula interna, que é aquela medula mais próximo à pelve renal. Os néfrons eles podem ser classificados quanto à sua localização no córtex, lembrando que o corpúsculo renal está sempre localizado no córtex. Então, eles podem ser corticais ou superficiais, então estão mais próximos da borda do órgão. Os justamedulares, que estão mais próximos da região da medula, daquela região justamedular. E a gente tem os médio-corticais, que se localizam mais ou menos na metade do córtex. Aqui em azul estão sinalizadas as alças de Henle. Os néfrons corticais, eles têm alças de Henle mais curtas. Então, a gente pode ver que a gente tem uma alça fina ascendente de Henle bem curtinha. E essa alça de Henle não penetra na medula interna. Já os néfrons justamedulares, eles têm alças de Henle mais longas. Então, a gente vê, por exemplo, aqui uma alça fina descendente, fina ascendente de Henle compridas. E elas vão até o fundo da medula interna. Isso faz diferença. Esses néfrons, eles têm propriedades diferentes, a gente vai ver ao longo das aulas. Mas eu já adianto para vocês que isso tem a ver com a capacidade desse néfron de concentrar ou não a urina que ele vai formar. Então, vamos olhar estrutura por estrutura. Primeiro, a gente tem o corpúsculo renal. O corpúsculo renal, ele é dividido em glomérulo e cápsula de Bowman. O glomérulo é um enovelado de capilar, está representado aqui em vermelhinho. E a cápsula de Bowman é uma estrutura epitelial, que está aqui representada em amarelinho. E aqui as células que a gente consegue ver. A cápsula de Bowman possui uma parede externa, que é essa daqui de fora do corpúsculo, e uma parede interna, que é essa daqui que está mais escura, né, mais sombreada. Então, ela está por dentro da estrutura e ela se relaciona com o endotélio. Então, a gente vê que o endotélio, né, que o glomérulo, ele está intimamente relacionado com essas células da parede interna da cápsula de Bowman. O glomérulo ele é formado a partir de uma arteríola, chamada arteríola aferente, que leva sangue para essa estrutura. Então, a arteríola aferente, quando entra no corpúsculo renal, se ramifica em capilares, que são os capilares glomerulares, que formam o glomérulo. E esses capilares, depois, eles saem na forma de arteríola eferente. Depois a gente fala um pouquinho da vascularização, vocês vão contextualizar melhor essa estrutura. Esse espaço aqui, entre as duas paredes do corpúsculo renal, entre a parede externa e a parede interna, é o espaço de Bowman, ou espaço urinário, que é onde vai acontecer a deposição do filtrado glomerular. O que é o filtrado glomerular? É o início da formação da nossa urina. E a gente vai falar um pouquinho disso quando a gente falar de hemodinâmica renal. Então, aqui é uma fotomicrografia do corpúsculo renal. Aqui a gente tem a parede externa da cápsula de Bowman. Aqui a gente tem um espaço vazio, né, que seria o nosso endotélio. A gente tem uma matriz extracelular, que é produzida por umas células chamadas células mesangiais, que estão aqui representadas em M. Essa matriz extracelular dá o arcabouço da sustentação e tem outras funções também. Aqui em E a gente tem a célula endotelial, então mostrando que isso aqui é um vaso. E em V a gente tem a célula visceral da cápsula de Bowman, ou seja, aquela célula da parede interna. Tá? Então a gente mostra que ela está em íntimo contato com o endotélio. A célula mesangial é capaz de produzir esse mesângio, que é essa matriz extracelular. E esse mesângio que está localizado dentro do corpúsculo renal, é chamado de mesângio intraglomerular. Ele dá suporte estrutural ao corpúsculo renal, né, aos vasos, ele sustenta as alças capilares. Eles possuem microfilamentos contráteis, então isso faz com que essas células sejam capazes de se contrair ou relaxar. E com isso, se a gente for pensar que os capilares estão inseridos na matriz que essas células produzem, cada vez que elas contraem ou relaxam, elas estão puxando ou soltando essas alças capilares. Então, essas células também influenciam diretamente na hemodinâmica renal.
Essas células também produzem matriz extracelular, citocinas, fatores de crescimento e possuem atividade fagocítica. Então, qualquer bactéria, qualquer partícula estranha ao nosso corpo que entre no corpúsculo renal, através dessa rede vascular, vai ser fagocitada aqui por essas células mesangiais. E a gente tem um mesanjo extraglomerular, que é esse pedacinho aqui que está fora da estrutura do corpúsculo renal. Ele é contínuo com o intraglomerular. Ele possui algumas gap junctions, né? São conexões célula-célula. Então, na verdade, eles atuam eles são uma ponte para a conexão das células da mácula densa, que a gente vai falar sobre elas, as células da arteríola aferente e eferente e o mesanjo intraglomerular. Isso aqui é muito importante quando a gente falar de secreção de renina e controle da pressão arterial. Bom, a gente tem dentro do nosso corpúsculo renal o que a gente chama de barreira de ultrafiltração. A barreira de ultrafiltração, ela é composta pela membrana do endotélio, aquele capilar glomerular, uma membrana basal que recobre esse endotélio e pelas células da parede interna da cápsula de Bowman. O endotélio capilar, se a gente for pegar ele isoladamente, a gente vai ver que ele tem vários furinhos, ou seja, é um epitélio fenestrado. Isso permite a passagem de diferentes substâncias, menos os elementos figurados do sangue, como hemácias e células brancas, tá? Então, a gente tem a passagem de água, de íons, de algumas proteínas. A gente tem a membrana basal, que ela é dividida em 3 camadas, 2 lâminas raras, que são essas mais clarinhas, em vermelho, e uma lâmina densa, que é essa mais escura. A membrana basal, ela é a fusão da membrana basal do endotélio com a membrana basal da cápsula de Bowman, então por isso ela tem esse formato de sanduichinho. Ela é composta de colágeno, laminina, proteoglicanos, e ela é carregada negativamente. Então ela tem proteínas ricas em heparansulfato, que é uma molécula carregada negativamente, o que confere uma eletronegatividade a essa estrutura. A membrana basal ela também tem poros funcionais. O que são esses poros funcionais? Eles limitam a passagem de moléculas muito grandes. E a gente tem, por último, a última barreira, né, de ultrafiltração, o último componente dessa barreira, são as células da parede interna da cápsula de Bowman, que são denominadas podócitos. Então, aqui a gente vê o corpo celular de um podócito e os seus prolongamentos. Esses prolongamentos têm um nome, são os pedicélios. Se a gente for reparar, os prolongamentos também têm prolongamentos, então eles vão se ramificando até ficarem bem pequenininhos. E se a gente for olhar por essa microscopia eletrônica, a gente consegue ver que entre os pedicélios existe uma fenda. Essa fenda é chamada de fenda de filtração, ou fenda diafragmática. E é por ela que as moléculas vão passar. Os podócitos, eles também possuem sítios aniônicos, por conta de moléculas carregadas negativamente, que constituem, né, a superfície dessas células. Então, isso também confere uma característica eletronegativa a essa estrutura, né, esses podócitos. E hoje em dia, a gente já sabe que o principal limitante da passagem de moléculas da barreira de filtração glomerular não é o endotélio nem a membrana basal, e sim os podócitos. Então, é esse espaço da fenda de filtração que vai realmente limitar a passagem de substâncias muito grandes. E o que a gente considera substância muito grande? Moléculas que têm um tamanho maior, né, igual ou maior o da albumina. Então, aqui a gente tem um outro esquema mostrando o endotélio, aqui em rosa, a membrana basal em azul, que recobre esse endotélio, e os podócitos, com os seus pedicélios, aqui em amarelinho, recobrindo toda essa estrutura, abraçando essa estrutura. Então, quando a gente fala que a água, os sais, as proteínas, enfim, as moléculas que estão dentro desse vaso estão saindo dessa estrutura, elas estão caindo aonde? Naquele espaço urinário, aquele espaço de Bowman, formando exatamente um ultrafiltrado do nosso plasma. E aí vale a pena a gente ressaltar que é ultrafiltrado de plasma e não de sangue. Por quê? Lembra lá do endotélio, das fenestras? Não passam elementos figurados? Então, a gente não tem passagem de hemácias
e células brancas por essa estrutura. Então, por isso a gente diz que a gente tem informação de um ultrafiltrado plasmático. Então, a filtração glomerular, ela ocorre praticamente desta forma. A gente tem a entrada das moléculas que constituem o sangue pela arteríola aferente, elas passam pelos capilares, uma parte delas vai ser filtrada através da barreira de filtração glomerular, e a outra parte vai permanecer nos capilares e sair pela arteríola eferente. Então, eu falei para vocês que a barreira de filtração, ela seleciona o tamanho das moléculas que vão ser filtradas, e também falei bastante da carga negativa que essa barreira tem. Ou seja, essa filtração ela é limitada tanto pelo tamanho quanto pela carga da molécula. Então, aqui a gente pode ver que o sódio é uma molécula bem pequenininha, tem um peso molecular de 23 Daltons, tem um raio molecular bem pequeno, 0,10 nanômetros, e que a concentração de sódio no plasma e no filtrado, a relação entre elas é 1. Ou seja, a gente diz que o sódio é uma molécula livremente filtrada. É uma molécula que a concentração dela no plasma e no filtrado vai ser a mesma. Não tem nada que impeça essa molécula de ser filtrada. Então, ocorre esse equilíbrio entre o filtrado e o plasma. Já se a gente olhar a albumina, o peso molecular dela é 69 mil Daltons, 69 kilodaltons. E o raio molecular efetivo é 3,55 nanômetros. Isso é uma molécula bem maior do que o sódio. E a relação entre a concentração no filtrado e no plasma é menor que 0,01. Isso indica para a gente o quê? Que existe pouca quantidade de albumina no filtrado e uma grande quantidade no plasma. Ou seja, essa molécula é uma molécula muito grande e ela é pouco filtrada. É correto a gente dizer que a albumina não é filtrada? Não, é incorreto. A gente tem filtração sim de uma quantidade basal de albumina, é uma quantidade bem pequena, é desprezível em relação à quantidade que existe no plasma, mas a albumina ela é filtrada sim. Esse gráfico mostra a seletividade de acordo com a carga. Então foi pego um polímero de destrana, foi colocada uma carga negativa, uma carga neutra e uma carga positiva nessa destrana. O que a gente pode ver, se a gente for pegar, por exemplo, aqui a destrana sulfato, que tem carga negativa, quanto maior o tamanho da molécula, menor vai ser essa relação entre o que está no filtrado e o que está no plasma. Ou seja, quanto maior for a molécula, mais difícil vai ser dela ser filtrada. Essa é a seletividade por tamanho. Isso acontece independente da carga. Agora, se a gente for pegar uma molécula com o mesmo raio molecular, por exemplo, a destrana sulfato, destrana neutra e destrana catiônica com raio molecular de 30 angstroms, a gente vai ver que a gente tem uma relação menor de filtração na destrana com carga negativa do que na neutra e menor ainda do que com a carga positiva. Por que isso acontece? Porque a gente tem uma barreira de filtração glomerular carregada negativamente. Então, a carga negativa da barreira de filtração, ela repele moléculas com carga negativa. Então, elas são mais dificilmente filtradas do que uma molécula com carga positiva. Então, a gente falou que existem moléculas, além da água, né, íons, proteínas, que são filtrados através dessa barreira de filtração. O que acontece com essas moléculas e com esse filtrado, uma vez que ele é formado no corpúsculo renal? O corpúsculo renal ele tem contato direto com a estrutura tubular. Então, esse ultrafiltrado que está sendo formado no corpúsculo renal, ele vai se direcionar para a estrutura tubular. Na estrutura tubular, 2 processos podem acontecer. 3 processos, na verdade. Nada acontecer, a molécula simplesmente passar por toda a estrutura tubular sem acontecer nada com ela. Essa molécula ela pode ser reabsorvida, ou seja, ela vai sair da luz dessa estrutura tubular e voltar para a circulação sanguínea. Ou a gente pode ter até secreção de moléculas. O que é a secreção? É aquela molécula que passou pelos capilares glomerulares, não foi filtrada, voltou para a circulação sanguínea, chegou na circulação sanguínea e ela vai ser jogada para dentro dos túbulos renais. Um dos objetivos dessa secreção é quando a gente pensa, por exemplo, em drogas e em medicamentos que a gente toma e são secretados, é a eliminação na urina.
Então, uma vez que a molécula está dentro da luz dos túbulos renais, chegou no ducto coletor, naquele ducto coletor medular mais interno, ou seja, no final da estrutura tubular, o que vai acontecer com essa molécula? Ela vai ser eliminada na urina, tá? Então, os processos que a gente tem no néfron são filtração, número 1, reabsorção, número 2, secreção, número 3, e a excreção, que é o número 4. E uma estrutura que eu vou falar para vocês aqui ainda nessa aula é exatamente a mácula densa. A gente falou dela, falou da existência dela. As células da mácula densa, elas estão inseridas num aparelho denominado aparelho justoglomerular. O aparelho justoglomerular tem uma porção do néfron cortical, que é o túbulo distal, uma porção do túbulo distal, em contato com seu corpúsculo renal referente. Existe um componente vascular no aparelho justoglomerular, que são as arteríolas aferente e eferente, e o mesângio extraglomerular, que eu mostrei para vocês. E existe um componente tubular, que são as células da mácula densa, que são essas células especializadas do túbulo distal. Então, aqui a gente pode ver uma fotomicrografia exatamente desse aparelho justoglomerular. Aqui a gente tem o corpúsculo renal, aqui a gente tem a arteríola aferente, aqui em maior aumento, a arteríola aferente, a gente vê até hemácias dentro dela. E aqui a gente vê o túbulo distal, e em maior aumento a gente consegue ver que existem essas células no túbulo distal, que são diferentes das outras células que compõem esse túbulo. Essas células são diferenciadas, são denominadas células da mácula densa. Para finalizar essa aula, eu queria mostrar para vocês a vascularização renal. A vascularização renal é uma vascularização em série. Então, a gente tem a artéria renal formando diferentes ramos, irrigando toda a estrutura renal. Então, simplificadamente, a gente tem a artéria renal se ramificando em artéria interlobular. Essa se ramifica em artéria arqueada, que ela irriga a junção córtico-medular. E da artéria arqueada, a gente tem ramificação para a arteríola aferente. Lembra que eu falei para vocês que é essa arteríola que vai gerar os capilares glomerulares? Então, essa arteríola aferente vai se ramificar em capilares quando entra no corpúsculo renal. Uma vez no corpúsculo renal, ela forma a estrutura vascular glomerular, né, o glomérulo, e eu falei para vocês que ela sai do corpúsculo renal como arteríola eferente. O que acontece com essa arteríola eferente? Então, quando ela sai do corpúsculo renal, nos néfrons corticais, que são aqueles mais superficiais, elas começam a enovelar a estrutura tubular. Nos néfrons justamedulares, ela não enovela na estrutura tubular, mas sim acompanha essa estrutura tubular. Então, quando a gente olha a medula, a gente vê, na verdade, vários raios juntos, um do outro, paralelos. Esses raios que a gente vê na histologia, a gente chama de raios medulares, são compostos tanto por estruturas tubulares quanto estruturas vasculares, porque eles se caminham paralelamente. Já no córtex, não. No córtex, a gente tem esse emaranhado de estrutura vascular com estrutura tubular. Se vocês repararem nessa figura aqui da direita, então é exatamente nos capilares peritubulares ou nos vasos retos que a gente tem a formação da estrutura venosa. E se a gente for olhar na figura da esquerda, o caminho que essa estrutura faz para sair do rim é sempre paralelo à estrutura arterial, tá? O que é importante, o que é interessante a gente notar aqui? A vascularização renal é uma vascularização diferenciada. Então, normalmente a gente tem o quê? Artéria, arteríola, capilar, vênula e veia. No rim, a gente tem uma estrutura diferente. A gente tem artéria renal, arteríola aferente, capilar glomerular, arteríola eferente, uma nova série de capilares que ou são os capilares peritubulares no néfron cortical ou os vasos retos nos néfrons justamedulares. E aí sim a gente começa a ter as vênulas e a veia. Então a gente tem duas séries de capilares interligadas, tá? Então ela é uma circulação diferenciada no nosso organismo.